Boa noite, igreja. Mais um dia para a gente louvar e agradecer ao Senhor por todos os seus feitos. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Estamos juntos mais uma vez, estudando a palavra de Deus, adorando o Senhor, orando, conhecendo mais um pouco sobre quem é o Senhor. E juntos, mesmo conectados pela internet, mas no mesmo Espírito, adorando a Deus e ouvindo a sua voz. Antes da gente começar nosso estudo no Evangelho de João, eu quero convidar você a fazer uma oração. E eu quero desafiar você a, se houver alguma coisa em sua casa, TV ligada, o som ligado, ou qualquer outra coisa que possa desviar o seu foco, a sua atenção, desligue agora, não permita que sua mente fique dividida. Vamos orar ao Senhor, estamos em culto. Apesar de estarmos em casa, estamos adorando juntos ao Senhor. Vamos lá? Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer, Senhor, porque a tua palavra diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Senhor, a melhor dádiva que podemos receber do Senhor é o próprio Jesus. A grande dádiva que Jesus nos deu foi o Espírito Santo. A maravilhosa dádiva que o Pai, o Filho e o Espírito nos deram foi a poderosa salvação através da cruz do Cordeiro. Por isso, Senhor, nós estamos aqui essa noite te pedindo que o Senhor complete a tua obra em nossa vida. Fale conosco pelo teu Espírito Santo. Ó Senhor, revele a tua palavra viva para nós. Ó Senhor, que o Senhor possa separar, ó Senhor Deus, aquilo que é teu daquilo que não é teu em nossa vida, em nossa mente. Tua palavra fala que ela é como uma espada de dois gumes, apta para penetrar na essência humana, Senhor. Ó Senhor Deus, e ela é apta para chegar até a divisão da alma e do espírito e para discernir pensamentos e intenções do coração, Senhor. Que essa tua palavra, poderosa como uma espada, como um fogo, como um martelo que esmiuça a penha, como diz o profeta Jeremias, Senhor, que ela possa vir nos impactar essa noite, Senhor. Revela a nós a tua palavra e a tua vontade. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem uma canção que eu quero compartilhar com você. Que se chama Exaltação, do pastor Cirilo. Você vai estar acompanhando aí a letra, vai estar sendo disponibilizada para você aí no Facebook da igreja. Para quem não sabe, para quem sabe já começa a adorar aqui com a gente, tá? A ti todo louvor, a ti toda glória, a ti toda adoração para sempre. A ti todo louvor, a ti toda glória, a ti toda adoração para sempre. Que o teu nome seja levantado aqui e entre as nações, que a tua glória
seja proclamada aqui e entre as nações, que o teu poder seja manifestado aqui e entre as nações, que as maravilhas que tens operado se cumpram aqui. A ti todo louvor, a ti toda glória, a ti toda adoração para sempre. Que o teu nome seja levantado aqui e entre as nações, que a tua glória seja proclamada aqui e entre as nações, que o teu poder seja manifestado aqui e entre as nações, que as maravilhas que tens operado se cumpram aqui. A ti todo louvor, a ti toda glória, a ti toda adoração para sempre, sempre. Amém. Aleluia. Amém, irmãos. Nós estamos dando sequência a esse estudo no Evangelho de João. Terminamos semana passada o capítulo 15. Então vamos começar hoje a leitura do capítulo 16. Claro que não vai dar para ler todo por causa da quantidade de versículos, mas antes da gente dar início a essa leitura, quero fazer um resumão aí, porque tem gente que está talvez um pouco esquecido, alguns não acompanharam do início, e eu sou adepto da educação pela repetição, né? É o modelo judaico, você inculca até entrar no coração e na cabeça da pessoa a verdade de Deus. Então, lembrando aos irmãos que acompanham o estudo bíblico, de que o Evangelho de João é um evangelho incomparável com qualquer outro, não desmerecendo Mateus, Marcos e Lucas, que são evangelhos altamente impactantes, que narram com muita fidelidade a vida e o ministério de Jesus. E eles têm a sua função dentro da inspiração divina em que foram escritos. E Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos. E a palavra sinótico vem de uma expressão grega que é sim óptico, que é a mesma ótica, tem a mesma visão, a mesma perspectiva, debaixo do mesmo olhar. Então a narrativa de Mateus, Marcos e Lucas é uma narrativa muito próxima uma da outra. Inclusive, você vai encontrar
desde o nascimento até a morte de Jesus, diversas passagens com versículos exatamente iguais, muito próximos, muito semelhantes. E quando você vai para o Evangelho de João, você vai ver que a história contada por João, ela é a história do ministério de Jesus vista por um ângulo do ângulo de Mateus, Marcos e Lucas. Não um ângulo contraditório, mas um ângulo complementar. E o ângulo que João viu foi um ângulo de quem andava colado com Jesus, de quem andava lado a lado com Jesus, de quem respirou os mesmos ares que Jesus, de quem tinha intimidade com Jesus. Não é à toa que depois de Paulo, João foi quem escreveu mais livros no Novo Testamento. Ele escreveu o Evangelho de João, ele escreveu a primeira carta de João, a segunda carta, a terceira carta, e ainda escreveu o livro de Apocalipse, a revelação dos últimos dias, que foi dada especialmente de Jesus para ele na ilha de Patmos. Então, João desfrutava de uma relação de intimidade com Jesus, que proporcionou a ele ter uma perspectiva única de eventos e situações que Jesus passou enquanto estava aqui na Terra. Então vamos começar hoje a leitura de João 16. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no versículo 1, se você já não abriu, né? Hoje nós vamos ler a versão NVT, que é a nova versão transformadora. Eu costumo ler da King James atualizada, mas a gente vai ler a NVT hoje, tá? Quem tiver perguntas, né, dúvidas ou deseja fazer algum comentário, pode fazer na transmissão do Face, que eu estarei passando. Você pode fazer aqui no Face e a gente vai estar compartilhando com vocês, se a gente souber a resposta, né? Se for algum comentário também, você pode participar, tá? Ok. João 16, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz: Eu lhes digo estas coisas para que não desanimem da fé, pois vocês serão expulsos das sinagogas e virá o tempo em que aqueles que os matarem pensarão que estão prestando um serviço sagrado a Deus. Farão isso porque nunca conheceram a mim, nem ao Pai. Sim, eu lhes digo estas coisas, para que eu lhes digo essas coisas agora, para que quando elas acontecerem, vocês se lembrem de que os avisei. Eu não lhes disse antes, porque ainda estaria com vocês mais um pouco. Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde vou. Em vez disso, entristecem-se por causa do que eu lhes disse. Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Há tanta coisa que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse, o Espírito lhes contará tudo que receber de mim. Amém. É maravilhoso João 16 por vários motivos, né? Primeiro porque ele continua
gerando no coração dos discípulos uma marca de identidade que os impeça de vincular a aceitação das pessoas e do mundo a sucesso no cumprimento do propósito de Deus em suas vidas. Lamentavelmente, como a gente falou semana passada, e eu volto a tocar nesse assunto, a igreja que nós vivemos nessa geração é uma igreja que tem uma necessidade de autoafirmação e de ser aceita muito grande. Então a igreja quer muito ser aprovada pelas pessoas, ser atraente para as pessoas, ser uma igreja que agrade o coração das pessoas. E você vê pessoas escrevendo livros de como ser uma igreja atraente, de como ser uma igreja contagiante, de como ser uma igreja que não espante as pessoas. Não estou desmerecendo também a utilidade de alguns livros assim, mas o fato é que Jesus nunca se preocupou em trazer uma mensagem atraente aos ouvidos das pessoas. Ele precisava falar a verdade, fosse ela atraente ou não. E ele preparou aqueles discípulos para fazer a mesma coisa. E ele falou, olha, ao pregar a verdade, ao anunciar o evangelho, ao falarem a meu respeito, ao pregarem a minha palavra, eu vou antecipar as coisas que podem acontecer a vocês. E eu estou fazendo isso para que vocês não desanimem no meio do caminho. Não desanimem na fé achando que tem alguma coisa errada acontecendo. Será que eu estou fazendo direito porque está dando tudo errado? Ele falou, vocês vão ser expulsos da sinagoga, vocês vão ser perseguidos, vai chegar ainda o tempo em que as pessoas que matarem vocês vão achar que estão fazendo um favor a Deus. Então ele avisa aos discípulos sobre essa distorção de como o mundo vai receber a pregação do Evangelho, para que eles não fiquem esperando, criando expectativas de serem bem recebidos pelo mundo. Infelizmente, nós hoje temos uma preocupação muito tola de sermos aceitos pela sociedade, pela comunidade, pelo mundo, pela igreja, pelos próprios irmãos, não é? Então assim, nós criamos algumas regras de conduta e alguns códigos de etiqueta para uma fórmula de simpatia para com os de fora. Então você precisa ser sorridente, simpático, alegre. Não, você não pode falar palavras duras, de preferência dê uma palavra de ânimo para as pessoas, de preferência seja eloquente, não fale e não seja tão duro em relação ao pecado, deixe que com o tempo a pessoa vai se acostumando com Deus e as coisas vão acontecer naturalmente. Então você começa a relativizar a mensagem, adaptar, adequar o Evangelho ao gosto do freguês. E infelizmente a nossa crise de identidade tem levado a uma necessidade de autoaceitação e da aceitação dos outros. Nós não nos aceitamos como igreja. E porque não nos aceitamos como igreja, nós procuramos um jeito de não sermos igreja, pelo menos exteriormente. Então, tudo que a igreja dessa geração faz é procurar ser parecida com essa geração. Então, se essa geração gosta de jogo de luz, de fundo preto no templo, de fumaça,
e de uma música agitada. Vamos colocar tudo isso, porque aí a gente vai ficar parecido com eles. Aí eles vão aceitar a gente melhor. Aí eles vão parar para ouvir o que a gente tem para dizer. A gente pode melhorar um pouquinho essa mensagem, porque essa mensagem pode ser um pouco desconfortável para um visitante. Então vamos falar de coisas contemporâneas. Vamos envolver a igreja com política. Vamos falar de coisas atuais, para que a nossa mensagem possa ser bem recebida. Essa nossa necessidade de sermos aceitos tem gerado distorções inacreditáveis na identidade da igreja. E a igreja tem se perdido em sua própria identidade. A igreja de hoje não sabe quem ela é, não sabe o que pregar, não sabe no que crer, porque tem medo de ser quem ela foi chamada para ser. Tem medo de trazer a mensagem que ela foi desafiada por Jesus a levar. Tem medo de abrir a boca e ser boca de Deus na vida das pessoas e falar aquilo que as pessoas, apesar de não quererem ouvir, precisam ouvir. E por a igreja ter medo de não ser aceita, ela se adequa. Então, você vai ver pessoas e lugares e igrejas muito descoladas, muito moderninhas, pastores moderninhos, crentes moderninhos, tudo é tranquilo, não tem nenhum problema com nada, tudo é normal. Que bobagem! Então a gente começa a relativizar os valores. Santidade, tudo bem, mas não precisa ser tanto. Para quê? Você quer ser santarrão? Você quer ser fanático? O que tem? Sexo antes do casamento? Que bobagem você ficar sem falar com a sua família? Que bobagem você guardar mágoa de alguém? Que bobagem você falar mal das pessoas? Que bobagem você se levantar contra as autoridades constituídas? Que tem você fazer um manifesto contra os líderes que o Senhor levantou na nossa nação? Que bobagem você falar mal do seu chefe pelas costas? Todo mundo faz isso. Então, essa crise de valores chegou ao coração da igreja. Como tudo é relativo, a minha mensagem passa a ser relativa. A mensagem que Jesus me passou como absoluta, que era aquela mensagem que ia irritar o mundo, que ia provocar o ódio das pessoas quando elas ouvissem. Já não é tão ofensiva assim mais. É uma mensagem até gostosa de ouvir. E hoje nós vemos muitos amigos do Evangelho. Lamentavelmente. Eu nunca vou me esquecer da minha adolescência, juventude, há uns 20 anos atrás, mais ou menos. Ó, que eu já sou velho. Há uns 20 anos atrás, eu morava em Salvador e eu estava vendo um programa na TV. Já estava tarde da noite, eu estava sem sono, sintonizei no canal e era um programa que eu comecei a perceber que era um programa meio erótico. Era um programa apresentado por uma atriz conhecida, modelo no Brasil, e ela fazia o programa deitada na cama, de lingerie. E enquanto ela falava ali, ela falava sobre várias coisas, inclusive sobre sexualidade, totalmente distorcida a sexualidade. Eu estava passando o canal, quando eu vi ela falando, eu parei porque ela falou uma coisa muito chocante para mim. Eu ia passar direto. Mas enquanto eu mudei de canal, ela estava falando, porque o meu pastor me disse essa semana, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, hã? Aí eu voltei, aumentei o volume, eu falei lá, eu entendi errado. Uma mulher
atriz, modelo, apresentando um programa erótico, deitada numa cama de lingerie, falando com os telespectadores a respeito da mensagem que o pastor dela tinha pregado no domingo na igreja. E eu fiquei pensando, a única coisa que eu ficava imaginando é, meu Deus, quem é o infeliz que é pastor dessa moça? Que não falou para ela a mensagem do Evangelho. Que não dá para viver do mesmo jeito que antes, depois que você entrega a vida a Jesus. E lamentavelmente nós temos açucarado a verdade de Deus, adocicado o Evangelho, para que ele seja saboroso para quem prova. Sabe, irmãos, a gente perdeu a essência do Evangelho e por isso perdemos nossa identidade como igreja. Aí você fala, pastor, está longe disso acontecer, ó. Saia para os tempos do fim, porque aqui, ó, a gente vai ser expulso dos lugares, vão matar os cristãos e tal. Você sabe, então já aconteceu isso há muito tempo. Lá numa igreja primitiva, os cristãos eram mortos pelos leões no Coliseu. Hoje em dia essa fase já passou. Sabe por que não acontece hoje, irmãos? Porque a igreja parou de incomodar o mundo. Antes a igreja incomodava o mundo. Hoje a igreja agrada ao mundo. Antes a igreja dizia ao mundo quais eram os padrões do reino que o mundo deveria se submeter e quais tipos de pecados as pessoas deveriam se arrepender. Hoje o mundo fala para a igreja como ela deve falar, como ela deve se vestir, que mensagem ela deve dar, como ela deve tratar os pais e as pessoas ao seu redor, como devem ser os relacionamentos. Quem está determinando o padrão de vida é o mundo para a igreja, e não a igreja para o mundo. E o mundo só está fazendo isso, não porque ele roubou essa função da igreja, mas porque a igreja desistiu de ser igreja. E ficou uma lacuna, uma brecha nessa geração. Não tem quem diga o que deve ser feito. Não tem quem diga a verdade. Não tem quem seja a boca de Deus na vida das pessoas. Não tem quem fale isso está errado. Isso é abominação aos olhos de Deus. Vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Não tem quem se levante e diga, assim diz o Senhor. Não tem quem se levante e mostre a vereda da justiça, que mostre a cruz de Cristo, que mostre a salvação. E é por isso que ninguém é perseguido, ninguém é apedrejado, ninguém é ameaçado de morte, ninguém é escorraçado dos lugares quando chega, ó, o cristão ali, vamos acabar com ele. Porque o crente não incomoda as pessoas. Eu esqueci o nome de um grande homem de Deus do século XIX, 18 e 19. E ele fez uma oração uma vez. E ele orou ao Senhor. Eu vou tentar lembrar depois, para dizer o nome para vocês. E ele orou, Senhor, faz uma semana, Senhor, que as pessoas não me criticam. Faz uma semana que eu não recebi nenhum xingamento, nenhuma ofensa. Uma semana que não tentaram me apedrejar. Faz uma semana que não tentaram me espancar. Tem uma semana que eu não fui detido para prestar depoimento em lugar nenhum. Já faz uma semana que ninguém disse uma mentira a meu respeito. Não me caluniaram. Senhor, onde é que eu estou pecando? O que é que eu fiz de errado? Essa era a oração daquele homem. Ele falou, faz uma semana que não está acontecendo nada de perseguição, eu estou fazendo alguma coisa errada. Eu não estou fazendo algo para incomodar o inferno. Sabe? E nós somos a igreja dengosa.
a igreja manhosa, a igreja que não pode sofrer. Nós somos a igreja que não pode ser escorraçada dos lugares, a igreja que não pode ser questionada, que não pode ser perseguida, porque senão a gente chora, e a gente geme, e a gente questiona o Senhor: por que eu estou passando por isso, Senhor? Por que eu estou vivendo esse tormento? Oh Deus, por que o Senhor não nos livra disso? A gente é muito manhoso, a gente não sabe o que é sofrer por amor a Jesus. A gente não sabe o que é ser perseguido por pregar o Evangelho. A gente não sabe o que é ser morto por não negar a fé em Cristo. Nós somos uma geração de igreja que não tem feito a diferença no nosso testemunho de vida. A nossa vida, se você pega a vida de um cristão e pega a vida de uma pessoa do mundo, você precisa às vezes de um microscópio, de uma lupa, para conseguir ver algum sinal de diferença do cristianismo na vida do crente. Porque às vezes a vida do cristão é tão parecida com a vida do cara do mundo, que aos olhos normais ninguém consegue perceber a diferença. Frequenta os mesmos lugares, conta as mesmas piadas, assiste os mesmos filmes, tem as mesmas amizades, os mesmos círculos. Você é tão lá, tão ligado, tão conectado a uma realidade que não é da igreja. Não que nós não devamos estar entre a escuridão para fazer a diferença, mas parece que a escuridão tem escondido a luz que deveria estar brilhando em nossa vida. E isso é perigoso. E Jesus fala: eu estou dizendo que isso vai acontecer, porque quando acontecer, vocês vão se lembrar que eu avisei com antecedência. E isso vai acontecer porque eles não conhecem ao Pai e não conhecem a mim. Obviamente, se você vai testemunhar de mim, eles vão estranhar você. Eles não conhecem ao Pai. Se você vai refletir a glória do Pai, eles vão achar estranho aquele negócio. E ele continua dizendo: olha, eu vou para aquele que me enviou, mas nenhum de vocês pergunta para onde vou. Em vez disso, todos vocês estão tristes. Eu achei interessante isso, porque era a hora de sugar de Jesus tudo que fosse possível a respeito das coisas do Pai e do Espírito Santo que seria enviado. Mas eles estavam tão preocupados com o que seria deles, que eles não estavam preocupados com o que estava diante deles. Eles estavam tão preocupados como eles iam sofrer sem Jesus, como eles iam fazer sem Jesus, o que ia ser deles sem Jesus. Que eles não estavam fazendo as perguntas certas para Jesus. Jesus estava: vocês estão perdendo a oportunidade de me perguntar para onde eu vou. Vocês estão perdendo a oportunidade de me perguntar coisas importantes, porque o coração de vocês só tem espaço para tristeza. Esse é um grande problema da igreja, que não tem a motivação correta para se relacionar com Jesus. Porque a tristeza bloqueia a gente de ter as respostas que a gente precisa. A tristeza, ela serve como um grande bloqueador de sinal do Espírito Santo na nossa vida. Se o pecado bloqueia a sua comunhão com Deus, a tristeza bloqueia a voz de Deus
ecoando no seu espírito, ecoando na sua alma, as respostas que você precisa. E ele falou: vocês não me perguntam nada. Vocês podiam estar perguntando agora para onde eu vou. Estou dizendo para vocês que estou indo embora. Mas vocês não me perguntam nada porque o coração de vocês está cheio de tristeza. Olhe que coisa terrível que a tristeza pode fazer no coração da pessoa na hora errada. Eles perderam a oportunidade de sugar tudo que eles podiam naquele momento tão especial com Jesus. Então o próprio Jesus toma a iniciativa e ele começa a falar: vocês deviam não se entristecer, vocês deviam se alegrar, porque é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá, o Consolador, o Encorajador não virá, mas se eu for, eu posso enviar ele para vocês. E quando ele vier, aí Jesus volta a falar do Espírito Santo. Veja que Jesus tem falado muito sobre o Espírito Santo, desde o capítulo 14, 13, 14 de João, ele fala incessantemente, ensinando aos discípulos a respeito do caráter, da missão e do mover do Espírito que estaria por vir. Então, ele fala, quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele fala dessas três coisas: do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. E isso talvez seja o maior pecado do mundo, é não crer em Jesus. O arrependimento não é um convite. O arrependimento, tem muita gente que entende errado, como se a salvação fosse um convite. Se o arrependimento fosse um convite, o arrependimento é uma ordem. Então, se você se recusa a obedecer a Deus, quando Ele fala, o tempo está cumprido e é chegado a vós o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho, você está em rebelião direta contra o Senhor. E a recompensa dessa rebelião é a morte eterna. Então, quando você desobedece à ordem do arrependimento, você vai para o fogo eterno. E ele fala, quando eu for, o Espírito que eu vou enviar, o Espírito Santo, o Consolador, vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Então o Espírito vem, depois da morte e da ressurreição de Jesus, para mostrar ao mundo que o mundo errou em se recusar a receber o Messias, em crer no Cristo de Deus, no ungido do Senhor. Então, o Espírito tem a missão e o propósito e o ministério de convencer as pessoas do pecado, de convencê-las de quem é Jesus, para que elas possam recebê-lo como Senhor e Salvador. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Então Cristo é a justiça de Deus. A Bíblia fala isso em Romanos. Cristo é a justiça de Deus. E o Espírito convence os homens da justiça. Porque a justiça de Deus já não está mais entre nós. A justiça encarnada, o justo, ele foi para o Pai. Então, para que os homens sejam convencidos da justiça, é necessário que o enviado daquele que é a própria justiça, o Senhor Jesus, possa convencê-los da justiça. Convencê-los da justiça de Deus. E do juízo, porque o governante desse mundo
Tem uma versão que fala: o príncipe deste mundo já foi condenado. E nós falamos sobre o príncipe desse mundo, que Jesus se refere a Satanás, porque o principado deste mundo, o governo deste mundo, tinha sido dado por Deus a Adão. E no Éden, na rebelião da humanidade, quando Adão se rebela contra Deus, ele entrega a autoridade, o principado, o governo desse mundo que estava sob sua responsabilidade ao diabo, à serpente, a Satanás. E ao fazer isso, então, o diabo passa a ser chamado de príncipe deste mundo, até quando Jesus o derrotou na cruz. Depois que Jesus derrotou a Satanás, derrotou o príncipe deste mundo, venceu e humilhou o inferno, o diabo, o pecado, o mundo, a morte, as trevas, ele passa a ter, segundo Mateus 28, versículo 19, toda a autoridade sobre os céus e a terra. Então aquela autoridade que havia sido entregue a Satanás por Adão, por rebelião de Adão, foi retomada pelo justo Jesus, que morreu sem pecar e teve autoridade de tomar de volta ao reino deste mundo para o Senhor. Então ele fala: o Espírito que virá, que eu enviarei, o Espírito Santo, convencerá o mundo do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Aleluia. E aí ele fala: há tanta coisa que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. É como se ele estivesse falando para meninos, e ele falou: eu não posso falar com vocês temas mais profundos do que esse, porque vocês não vão ter capacidade de assimilar. Não agora. Só depois que o Espírito Santo vier sobre vocês, que ele vai abrir o entendimento espiritual de vocês, para que vocês possam conhecer e entender toda a verdade do reino que está encoberta ainda para vocês. Isso é tão lindo, que até no revelar aos discípulos as coisas espirituais, Jesus tinha cuidado de ir até onde eles conseguiam chegar, de liberar até o nível que eles podiam entender. E ele fala: tenho muita coisa que eu queria dizer para vocês, tem muita coisa que eu queria revelar, mas não dá, agora vocês não vão conseguir captar. Mas quando o Espírito Santo vier, ele vai dizer tudo o que ouviu e vai anunciar a vocês tudo que está para acontecer, porque ele vai receber diretamente de mim e vai transmitir para vocês. Isso é muito lindo. Glória a Deus por isso. Porque isso mostra também, isso quebra uma visão equivocada de que tudo que está para acontecer já foi profetizado até João. Tem uma linha de pensamento teológico que diz que todos os profetas profetizaram até João, usando um versículo da Bíblia de forma distorcida, uma citação de Jesus. Mas aqui mostra claramente, no versículo 13, que quando o Espírito Santo descesse à igreja, ele anunciaria ao corpo de Cristo coisas que ainda estariam por acontecer. Então, coisas futuras seriam reveladas pelo Espírito de Deus para a igreja. Isso é algo bíblico. Claro que essa não é a única função do Espírito Santo. Ele tem um ministério múltiplo de estar ao nosso lado, de nos encorajar, de nos defender, de nos aperfeiçoar, de nos ensinar, de nos moldar à semelhança de Jesus, de nos guiar em toda a verdade, de nos conceder dons, de nos alinhar à vontade de Deus, mas também de nos anunciar o que está para acontecer.
de nos anunciar tudo o que o Pai tem, porque Jesus fala, tudo o que o Pai tem é meu. Ele fala isso. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo o que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse, o Espírito lhes contará tudo o que receber de mim. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Jesus fala com muita clareza isso. E o Espírito contaria à igreja, aos discípulos, tudo o que recebesse de Jesus. Então toda a plenitude de Deus seria revelada à igreja em Cristo, através do Espírito. Isso é lindo, não é? Amém. Nós vamos parar por um momento hoje, não é? Não sei se existe alguma pergunta. Tem um comentário de George que fala assim: a falta de convicção da igreja no Cristo torna as pessoas frágeis na identidade cristã e acaba sendo sucumbidas pelo sistema do mundo. É verdade. A falta de convicção. É verdade, George. E a pior coisa é você ministrar uma coisa que a gente ministrar, a igreja ministrar algo que ela mesma não tem certeza do que está ministrando. Diz uma ilustração antiga, não sei se os irmãos conhecem, de que havia uma igreja numa cidade do interior, uma igreja de muitos anos já, e um pastor que estava há muitos anos nessa igreja. E de frente à igreja havia um circo. E todos os domingos o pastor estava lá na igreja e vinha meia dúzia de gente assim, às vezes nem meia dúzia ia, e aquele negócio amarrado, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e aquele troço não crescia, mas surpreendentemente aquele circo em frente à igreja era um sucesso. Todo domingo estava lotado de gente, todo domingo enchia, dava casa cheia. E teve uma vez que esse pastor encontrou na rua com o palhaço que era o dono do circo. E ele não se aguenta e pergunta para aquele homem. Fala: moço, eu não sei nem como é seu nome, mas eu sou o pastor daquela igreja que fica em frente ao seu circo. Ele: muito prazer. Olha, eu tenho uma pergunta para te fazer. Por que eu estou aqui há anos e anos pregando a Bíblia, pregando o Evangelho, pregando a verdade, e só consigo atrair meia dúzia de pessoas? Todo domingo não passa disso, meia dúzia ou até menos. E você, que não tem nada para oferecer, só palhaçada, só coisa inútil, fútil, todo domingo o seu circo anda cheio. E aquele palhaço vira para o pastor e fala: você não sabe por que acontece isso? É porque você fala a sua verdade como se fosse uma mentira. E eu falo a minha mentira como se fosse uma verdade. É por isso que as pessoas vêm até mim. E muitas vezes nós falamos a verdade de Deus, mas falamos como se fosse uma mentira, primeiro, porque a igreja não tem vivido o que fala, o que prega. Então, a mensagem perde o seu poder quando, muitas vezes, o proclamador da mensagem, ele não tem mostrado com sua vida a eficácia do poder da palavra. É claro que a palavra de Deus nunca volta vazia. Ela sempre vai ter um efeito, independente do problema. Não importa o mensageiro, algum resultado vai ter. Mas que com certeza, quando nós falamos daquilo que vivemos, a eficácia do resultado é muito maior. Então,
Agora, nós não devemos ter preocupação com o resultado. Ah, meu Deus, mas eu estou pregando, estou vivendo, estou pregando, estou anunciando, estou evangelizando, estou me alinhando à vontade de Deus e não tem acontecido nada. Ninguém ao meu redor se converte. Eu oro há 20 anos pela minha esposa, ela não se converte. Eu oro há 20 anos pelo meu marido e ele continua descrente. Eu vivo uma vida honrada diante de Deus, em oração, em leitura da palavra. Eu prego para as pessoas ao meu redor e nada acontece. Aí não se preocupe. Aí não é trabalho seu. O seu trabalho é refletir a glória de Deus. Seu trabalho é proclamar o Evangelho, é viver e anunciar a palavra. O seu trabalho não é convencer as pessoas sobre quem é Jesus. E tem muita gente querendo o emprego do Espírito Santo. Aqui a palavra diz que o Espírito Santo é quem convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Eu vejo muita gente tentando convencer intelectualmente, argumentativamente, convencer racionalmente as pessoas sobre Jesus, ou oferecer vantagens para as pessoas entregarem a vida a Jesus. Olha, se você se converter, você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai viver isso. Olha, se você entregar sua vida a Jesus, sabe? Não é assim que funciona. Pregue o arrependimento, pregue o perdão dos pecados, pregue a nova aliança com Deus através de Jesus. Não precisa oferecer brinde. A mensagem do Evangelho não precisa de brinde. E você não precisa convencer ninguém. Algum lugar da Bíblia me mostre que Jesus mandou você convencer as pessoas sobre Ele. Não existe nenhuma passagem na Bíblia que nos manda convencer as pessoas. A palavra manda anunciarmos a verdade. Quem vai convencer é o Espírito Santo, através da sua vida, através da sua proclamação, através da sua maneira de honrar a Deus com sua maneira de viver. Isso vai convencer os homens pelo Espírito Santo. O Espírito vai lá e convence a pessoa do pecado, convence da justiça, convence do juízo. Não é você não tem poder de fazer isso. Pergunta? Já hoje também comentou, né, que é como uma casa construída sobre areia, né? E colocou Mateus 7:26, que diz: mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Amém. É verdade. É verdade, Georgia. Amém. Alguém mais fez algum comentário, alguma pergunta? Itamar falou do seu irmão Bira, né? Bira, ele está sempre assistindo as transmissões, né, os cultos, e ele mora lá em Prevenido, né? E Bira está com um problema de coluna e pediu oração, né? Amém, então a gente vai orar por você, Bira, que está nos assistindo, né? E o Senhor irá liberar a cura sobre você, sobre sua vida. Amém. A Gisele também e o Jobson, né? Ah, que bom. Eles pediram oração por eles e pelos filhos. Amém, né? amém. Vamos orar pela Gisele, Jobson, família, né? E Bira, irmão do Itamar, que está lá em Prevenido. Um dia desse a gente vai lá em Prevenido, viu, Bira? Orar lá com você, visitar a sua família, a sua casa. Vamos lá com o Itamar um dia desse. Amém. Mais alguém? Não. Vamos orar, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido, nós queremos te apresentar, ó Deus, a nossa vida e te pedir que o Senhor nos dê discernimento, entendimento, clareza, ó Senhor, na tua palavra, revelação viva e que possamos pôr em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Senhor. Pai, queremos te pedir pela vida de Gisele, de Jobson e dos seus filhos, ó Senhor, que o Senhor continue abençoando essa família, ó Pai, alinhando eles à tua vontade e atraindo eles para a tua presença.
Pedimos também por Bira, Senhor, que está assistindo essa transmissão lá em Prevenido, Senhor Deus. Ó Espírito Santo, a coluna do teu filho precisa de cura. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Nós liberamos a cura para a enfermidade de Bira. Em nome de Jesus, Espírito Santo, toca nessa coluna e repreende toda dor, toda enfermidade. Vai com teu bálsamo de cura e libera toda cura, Senhor, contra essa dor. Que essa dor saia agora e não volte mais. É o que nós ordenamos no nome santo de Jesus. Liberamos a cura do Senhor para Bira e que ele possa testemunhar da tua cura, Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É o Senhor quem libera a cura sobre as pessoas. Por isso agora derrama a tua cura sobre Bira, Senhor, e que ele não sinta mais dor nessa coluna, para a glória do teu nome, Jesus, para que o Senhor manifeste a tua glória na vida dele. Oramos, Senhor, agradecidos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de a gente terminar essa transmissão, eu quero fazer uma surpresa para vocês. Só quem participou em relação ao estudo foi o George, foi? Com comentários e tudo. O Itamar fez o pedido de oração, a Gisele também, mas eu acho que de comentário sobre o estudo, foi só o George, né? Então, é uma surpresa, né? Para quem já ir se acostumando, a gente vai estar presenteando com um livro, o Evangelho do Reino. Amanhã a gente vai estar entregando ao George. Na verdade, a gente vai deixar, George, lá na panificadora italiana, a partir do turno da tarde, 14 horas, você já pode passar lá. Vai estar disponível para você o livro Evangelho do Reino. É um livro da Publicações Shed, e são estudos bíblicos sobre o Reino de Deus. Para quem participou do estudo com perguntas e comentários, a gente pode, uma hora dessa, fazer uma outra surpresa. Não é? Então, da próxima quarta, se você tiver perguntas, comentários, você pode fazer, porque quem sabe alguma surpresa pode vir aí. Não é verdade? Então, fique ligado. E domingo que vem, nós temos o nosso culto às 7 da noite, nosso culto de celebração e adoração ao Senhor. Então conecte seu celular, às 7 da noite estaremos juntos aqui. Elida disse que ela elogiou a decoração. Elida elogiou a decoração. Beleza, Elida, mas não foi sobre o estudo, então tudo bem. Quem sabe na próxima. Mas amém. Todos que participaram, obrigado pelo carinho de vocês. E da próxima vez, entre com perguntas ou com comentários e talvez possa haver alguma outra surpresa por aí. Tá bom? A paz do Senhor, que Deus te abençoe e até domingo em nome de Jesus. Amém.